Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre divisão com números decimais. E eu já adianto que nós estamos na parte final desse nosso módulo sobre números decimais. Lembrando para aqueles que estão entrando na turma agora, nós temos alguns módulos anteriores. Nós temos um módulo sobre números naturais, temos um módulo sobre múltiplos e divisores e temos um módulo sobre frações. Então, é importante que você acompanhe os vídeos aqui na frente, mas é importante também que você volte lá nos módulos anteriores e faça todas as atividades. Até porque nós estamos criando um curso aqui para você pegar uma base, não só para fazer esses concursos do Censo 2022, mas também que você dê sequência nos concursos que você queira fazer, lógico, de cargo efetivo. Certo? Então, para você que chega agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda também. Se você estiver gostando desse vídeo e desse curso, deixa o like, porque isso é importante aqui para todos nós. Vamos lá? A nossa aula hoje será sobre divisão com números decimais. E eu dividi essa nossa aula em duas partes. A primeira parte eu quero dividir um número qualquer por um número natural, certo? E o resultado pode ser um número decimal, que é o que nós estamos estudando aqui. Agora, num segundo caso, eu quero dividir por um número decimal. Então, eu vou dividir um número qualquer, que pode ser um natural ou decimal, por um número decimal. E aí nós vamos ter uma resposta que pode ser um número natural ou propriamente um número decimal. Então, vamos lá, eu vou mostrar na prática como tudo isso acontece. Muito bem, então vamos iniciar aqui a nossa aula. Primeira coisa, primeiro caso, eu quero fazer uma divisão por um número natural diferente de zero. Dividir por alguém é isso aqui, ó. Eu tenho 135 e estou dividindo por 6. Então, eu estou dividindo por um número natural. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o número 1 e estou dividindo por um número natural, que no caso é o número 4. Eu quero só lembrá-los que nós temos aqui uma divisão, mas nós sabemos que essa divisão representa também uma fração. Então, nós podemos representar uma divisão como uma fração. E a fração também representa uma divisão. O numerador representa o dividendo, o que sofre a divisão, e o denominador representa o divisor. É o que executa a divisão. Não é verdade? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que dividir 135 por 6. Então, vamos utilizar o nosso algoritmo da divisão. 135 por 6. Quando eu faço uma divisão por 6, eu tenho que saber a tabuada do 6. Só me interessa agora a tabuada do 6. 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3 e assim por diante. Então vamos lá. Eu vou começar por aqui, ó. O número 1 dá para dividir por 6? Não. O número 13 dá para dividir por 6? Sim. Então, 1 vezes 6 é 6 e 2 vezes 6 é 12. Então, vai sobrar 1. Muito bem. Agora, eu vou olhar lá para o dividendo. Tem algo para descer? Tem o 5. Então, desça o 5. 6 vezes 2 é igual a 12. Sobra 3. Agora tem um detalhe, não tem mais nada para descer aqui em cima. Se tivesse, nós desceríamos, só que não tem. Então, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos representar a parte decimal do nosso resultado, do nosso quociente. Então, se eu vou representar a parte decimal, então nós colocaremos uma vírgula aqui no quociente. Só que agora nós temos os décimos, concorda? Nas aulas anteriores, nós mostramos que, da mesma forma que nós temos unidade, dezena, centena, à direita da vírgula nós temos a parte decimal. Décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Só que esse 3 aqui representa 3 unidades. 3 unidades. Eu tenho que transformá-lo em décimos. Por quê? Porque se eu tenho 3 inteiros, se eu divido por 6, eu vou dar uma resposta de número inteiro ou de número natural. Só que eu não tenho como fazer isso.
eu tenho que transformar para décimos. Então, o que nós fazemos? Eu vou colocar um zero aqui. Por quê? Porque 3 inteiros é a mesma, ou 3 unidades, é a mesma coisa que 30 décimos. Olha só. 30 décimos. 30 décimos é igual a 3. É 30 dividido por 10, que é 3. Não é verdade? Então, eu transformei as 3 unidades em décimos. Tá aqui, ó. 30 décimos. Então, quando eu dividir esses 30 décimos por 6, eu vou achar uma resposta em décimos. Certo? É por isso que nós colocamos o zero aqui. Muita gente não entende. Então, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 5, né? 6 vezes 5 é 30. Resto zero. Então, a nossa resposta, que eu posso até colocar aqui, ó, é 22 inteiros e 5 décimos. Vamos para a próxima? Essa divisão de 1 por 4 é a mesma coisa que 1 quarto. E aí, nós vamos chegar aqui na nossa resposta. Vamos lá, a mesma coisa. Eu quero dividir um número natural, 1, pelo natural, 4. Dá para dividir? Não. Não dá nem para começar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa unidade aqui em décimos. Então, se eu vou transformar em décimos e não tem nada aqui, então a parte inteira é zero. E uma vírgula, porque eu vou trabalhar com décimos agora. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, deixa eu voltar aqui. Na verdade, eu comecei errado. O que você vai fazer aqui? Primeira coisa, tabuada do 4. Tudo bem? Nós vamos trabalhar a tabuada do 4. Só que a tabuada do 4 começa com 4 vezes 0, depois 4 vezes 1, e assim por diante. 4 vezes 2, e assim por diante. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. 1 dá para dividir por 4? Eu tenho que dividir, essa é a verdade. Só que 4 vezes 1 é 4, vai passar. Então, nós começamos pelo 4 vezes 0. 4 vezes 0 é 0. 1 menos 0, 1. Tem alguma coisa para descer aqui do dividendo? Não. Então, esse aqui é meu resto. Agora que eu vou trabalhar com a parte decimal. Eu vou colocar uma vírgula e a minha resposta é em décimos. Então, nós temos que colocar um zero aqui para transformar essa uma unidade em décimos. Uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos. 10 décimos é igual a uma unidade. Então, eu vou fazer o quê? 4 vezes 2 é 8. Sobra 2. Dá para dividir? Não, não tem nada para descer. Já acabou o lance de descer alguma coisa aqui. Não é? Então, o que nós temos que fazer? Essa minha resposta aqui foi em décimos. Então, eu tenho que achar uma resposta em centésimos agora. Eu tenho que dar continuidade. Só que 2 é décimos. Lembra? Eu tinha uma unidade. Essa uma unidade eu coloquei um zero aqui, transformei em décimos. E aí sobrou 2 décimos. Eu quero transformar esses 2 décimos em centésimos. 2 décimos eu vou transformar em centésimos. É 20 centésimos. Não é verdade? Agora eu consigo dividir. Por que eu tive que transformar em centésimos? Porque a minha resposta aqui vai ter que ser em centésimos. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, nós chegamos no resto zero aqui. Então, nós podemos afirmar que 1 dividido por 4, ou 1 quarto, é igual a 0,25 ou 25 centésimos. Vamos para a próxima. Agora, eu tenho 20 inteiros e 3 décimos dividido por 5. Então, vamos colocar aqui, ó. 20 inteiros e 3 décimos dividido por 5. Essa conta está um pouco estranha. Por quê? Porque eu tenho um número, essa fração, né? Ela tem um numerador que é um decimal. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu vou encontrar uma fração equivalente. Então, vai ficar 203 dividido por 50. Agora ficou melhor. Agora, tudo bem, você transformou em fração, mas e aqui? Eu tenho que dividir ainda. O que eu vou usar? Vamos lá, o que eu quero dizer aqui para você? Usando essa regra aqui. Olha só, aqui eu tenho uma casa decimal, concorda? Eu tenho 3, uma casa decimal. Esse número aqui não tem casas decimais. Então, o que nós vamos fazer?
nós vamos igualar as casas decimais. Posso fazer isso com 5? Posso. Então, tá aqui, ó, 5,0 e eu tenho 20,3. Então, eu igualei as casas, ou seja, os dois números têm a mesma quantidade de casas decimais. Então, você vai simplesmente tirar a vírgula e vai fazer a divisão. Essas três divisões aqui são equivalentes. O resultado dessa divisão vai ser o mesmo resultado dessa aqui de cima e dessa aqui de cima. Então, tanto faz qual dessas divisões você vai fazer. Eu prefiro fazer uma divisão sem vírgula, certo? Agora, como que eu chego nisso aqui de uma outra forma? Tá aqui, ó. Nós chegamos no 203 dividido por 50, aqui, ó. 203 dividido por 50. O que que eu fiz? Eu transformei o meu numerador em um número natural. Ou seja, se ele tem uma casa decimal, então eu multiplico por 10. Se ele tivesse duas, eu ia multiplicar por 100. E lógico, por consequência, eu tenho que multiplicar o denominador também. Por 10, ou por 100, ou por 1000, depende. Então, agora eu quero fazer essa divisão aqui, ó. O 203 dividido por 50. E o resultado vai ser o resultado dessa, que é a mesma coisa dessa, que é a mesma coisa dessa. São coisas equivalentes. 1 dá por 50? Não. 20 dá por 50? Não. 203 dá por 50? Sim. Posso colocar 4. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 5, 20. Sobra 3. Não tem nada para descer. Então, essas 3 unidades nós vamos transformar em décimos, para a gente colocar nossa resposta aqui à direita da vírgula. Não dá para dividir, mas na verdade eu tenho que dividir, tá? Toda vez que eu coloco um zero aqui, eu tenho que dividir. 50 vezes 1 é 50, não vai dar, mas 50 vezes 0 é 0. 30 menos 0 é 30. Agora, eu vou colocar mais um zero aqui. Por quê? Porque eu já resolvi o problema dos décimos. Agora eu vou resolver o problema dos centésimos. A minha resposta vai ter que ser em centésimos. E 30 décimos eu tenho que transformar em centésimos. É 300. Não é verdade? 300 centésimos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar um número que multiplicado por 50 que vai dar 300. Só pode ser o 6, né? 6 vezes 0 é 0. E 6 vezes 5 é 30. E aqui vai dar resto 0. Então, nós podemos afirmar, ó, 4,06, ou 4 inteiros e 6 centésimos. Agora, nós temos o segundo caso, onde eu quero dividir, fazer uma divisão por um número decimal. Ó, o meu divisor é um número decimal. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Veja que aqui eu não tenho casas decimais e aqui eu tenho duas. Então, nós vamos igualar as casas decimais. Veja que esse número tem duas casas decimais agora e esse tem duas. Só que o 6 continua sendo 6. Se eu igualei as casas decimais, eu vou tirar a vírgula. Tirar a vírgula, simplesmente. Pronto. Eu vou dividir agora os 600 por 12. A divisão de 600 por 12 vai dar o mesmo resultado de 6 por 12 centésimos. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Vamos lá, vamos pegar os 600 e vamos dividir por 12. Dá para dividir o 6 por 12? Não. 60 por 12? Dá. Dá 5. 5 vezes 12 é 60. Sobra 0. Esse 0 tem que descer. Toda vez que você desce um número, um algarismo, você tem que dividir. 12 vezes quanto que dá 0? 0. 0 menos 0, 0. Parece que não faz sentido, mas faz todo sentido, tá bom? Aqui na resposta. Então, a nossa resposta é igual a 50. O próximo é a mesma coisa. O primeiro número tem 3 casas decimais. E o segundo número aqui, o divisor, só tem uma casa decimal. Então, nós temos que igualar as casas decimais. Igualei. Aqui tem 3 e aqui tem 3. Quando você iguala as casas decimais, simplesmente você vai tirar a vírgula. Então, no fundo, eu quero dividir 4.096 por 1.600. Então, vamos lá, ó. 4.096 dividido por 1.600.
2.600. 2 vezes 16 é 32, então acho que vai dar por 2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. 3.600. 6 menos 0 é 6, aqui vai dar 9. Aqui não dá para subtrair, 0 menos 2 não dá, então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 10. 10 menos 2 é 8 e 3 menos 3 é 0. A minha conta não finalizou, porque eu tenho um resto aqui. Só que eu não tenho mais nada para descer. Então, acabou a minha parte inteira, que é 2. Eu vou colocar uma vírgula e agora eu vou trabalhar com décimos. Só que eu tenho 896 unidades. Eu quero transformar isso em décimos. Então, coloco um 0 aqui. 1.600 vezes quanto que dá 8.960? Eu sei que 5, isso vai dar 5. 5 vezes 16 é 80. 5, deixa eu pensar aqui. Vamos pegar o 16. 5, 6, 6, 17, 42. 7, 8. Será que vai dar por 8? Vamos tentar aqui. Aqui vai dar 48. 8 vezes 1, 8. 12. Não. Não vai passar. 16 vezes 5. Não, vamos tentar por 5. Vamos tentar por 6. 6 vezes 6 vai dar 36. 6 vezes 1, 6. Vai dar 9. Vai dar 9.600. Não. Acho que vai dar por 5 mesmo. Vamos lá, vamos testar aqui. Se não der por 5, a gente volta. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Lógico que ia dar por 5. 0, 6, 9 e 0. Sobrou 960. Bem, eu tenho aqui décimos. Mas vamos lá, eu tenho décimos. Eu tenho que dar uma resposta em centésimos. Então vamos colocar um 0 aqui. Eu tenho que transformar os décimos em centésimos. Então nós acrescentamos um 0. Agora, isso vai dar 6, né? 6 vezes 6, 36. Isso mesmo. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Sobe o 3 e desce o 6. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. E aqui deu 0. Certo, então a nossa resposta, podemos colocar aqui, ó, 2,56. E é a mesma resposta aqui embaixo, e é a mesma resposta aqui embaixo. São todas divisões equivalentes, mas, lógico, eu vou utilizar qual? Eu vou utilizar essa, porque essa não tem vírgula, não vou trabalhar com vírgula, certo? Então é isso, pessoal. As atividades já estão propostas. Até a próxima aula.